Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Isso Pode Ju. E hoje temos uma convidada muito especial da área do marketing. Ela é social media estrategista, minha social media. Atua 9 anos no mercado, já cuidou de grandes experts, sendo uma das pessoas que ela cuida, Júlia Vieira. O foco dela e objetivo é fazer com que as pessoas monetizem através da essência delas, se posicionando no digital. Duda Aires. Oi, Ju, tô muito feliz de você ter me chamado. É muito especial, né? Tá nesse teu momento de podcast, ver essa transformação, esse crescimento. Então, tô muito honrada de ter sido convidada e vamos lá. Muito feliz também de você estar aqui, de ter aceitado o convite. Um desafio, né? Ou não, né? Depende das pessoas. Tem algumas que acham que é desafio o podcast. Mas a gente se expõe, né? Querendo ou não. Mas é muito bom a exposição. Porque É gostoso. cura. Exato. Nos cura e cura também as pessoas que estão assistindo, né? Quando a gente realmente se expõe. E queria que você contasse, que a gente começasse, você contando sua história. Por que você veio para o mundo do marketing? E contextualizar um pouquinho disso. Conta um pouquinho pra gente conhecer mais. Então, na verdade, eu sempre gostei de comunicação. E não foi uma coisa assim, vou trabalhar com marketing. Quando eu comecei, como foi 9 anos atrás, tudo era mato, né? Então não existia essa coisa de vou ser social media, vou ser estrategista, não existia nem esse termo social media. Então eu comecei me comunicando. Eu era fã, né, de comunicação, fazia teatro, enfim, sempre gostei. E eu comecei com um canal no YouTube e no meu Instagram. E na época o Instagram não tinha nem stories, era aquelas fotos super Tumblr, bonitas, na praia. E eu morava na Praia do Rosa, então assim, né, o que eu mais tinha era foto na praia. Eu comecei a postar as fotos, meu lifestyle, enfim, meu Instagram começou a crescer, páginas repostarem, enfim, comecei a gostar. Quando surgiu os stories, eu acompanhava muito tendência gringa, então eu ficava sempre de olho no que estava acontecendo, porque eles acabam antecipando pra gente o que vai virar trend, né? Então eu ficava olhando ali o que eles estavam fazendo e eu vi que tinha uns stories, assim, que era tipo uns designs, uns templates que você tinha que preencher. Não sei nem se você lembra dessa época, mas era tipo assim, isso ou aquilo, ele ou ela, e você tinha que postar nos stories e preencher. E aí eu trouxe pro Brasil e eu traduzi os stories gringos para o Brasil, criando designs aqui. Quando eu fiz isso, meu Instagram, meu Pinterest bombou, assim, foi meu primeiro, assim, 10 mil seguidores, assim, ganhei muita gente logo de início. E aí um monte de marca começou a me chamar pra eu fazer pra eles design. Eu nem sabia que eu poderia vender isso. Tipo, na época eu cobrava, sei lá, R$ 30 uma arte, um negócio assim bem desvalorizado. Mas eu também tinha o quê? 16 anos, né? Então assim, no colégio eu não ganhei um extra, tava maravilhoso. E aí quando eu terminei o colégio, eu já tava fazendo pra algumas marcas, alguns materiais assim. Eu falei, olha, vou tirar um ano sabático, porque eu não sei o que eu quero fazer. Eu tentei fazer moda, passei na faculdade, mas eu acabei não entrando na faculdade, não quis iniciar. E aí eu acabei decidindo fazer design gráfico. E quando eu fiz design gráfico, eu acabei me apaixonando pelo marketing e por negócios. Porque no design eles ensinam tudo. Então, a teoria do empreendedorismo, design thinking. Então, coisas que não é só você fazer artes. E sim você pensar como empresário, como estrategista, como um marqueteiro. Né? Então, até modelagem 3D a gente fez. Então, eu acabei me apaixonando por outras coisas, assim, né? E aí, comecei meu estágio como social media de uma marca de luxo, que foi uma escola pra mim. Eu ganhava o quê? R$ 500, tipo assim, nada, né? Mas o que eu aprendi lá foi muito mais valioso. E aí isso fez com que eu começasse no marketing e quisesse cada vez mais me expandir, porque eu sempre fui muito de querer cuidar da essência das coisas. Então, eu não queria transmitir, mesmo que fosse uma peça de roupa, a ideia errada, porque eu estava falando com o público A mais, eram peças, né, de luxo, então eu tinha que ter esse cuidado. Então, acabou que eu sempre aprendi a ter essa coisa do detalhe. Isso fez com que eu crescesse e fosse chegando em experts e mudando da área da moda para, né, enfim, comunicação e lançamento e tudo mais. Então, foi uma coisa natural. Acho que a comunicação, ela sempre esteve dentro de mim. E todo mundo precisa de marketing, todo mundo precisa de comunicação, não importa a área que você tá. Eu falo que as redes sociais, ela é o teu RG. Então as pessoas hoje perguntam quem você é, qual é o seu arroba do Instagram. Não existe mais aquela coisa assim, nossa, como é que é seu nome? Você é filho de quem? Não, é qual é o seu arroba que eu quero te seguir, quero ver quem você é, né? Então é extremamente importante. Então acho que Deus me colocou assim de forma natural, mas da forma certa, sabe? Uau! Eu amo marketing, né? Eu também comecei a estudar o marketing no terceiro ano da faculdade, que eu comecei a mudar minha visão. E eu entendi, né? Na verdade, foi um professor na época, o Dr. Hussein, que é um médico também da área que aprendi muito.
E ele falava assim, vocês precisam saber marketing. Todo mundo precisa saber marketing. Claro, você precisa terceirizar muitas das coisas, você precisa ter uma equipe, mas você também tem que entender, né? E você precisa saber se vender. Não basta você ser boa, você precisa parecer boa. Exatamente. E o marketing te faz parecer boa. Isso é importante hoje em dia. Não tem como uma profissional ou qualquer pessoa não ter um marketing desenvolvido. A gente precisa disso. E o marketing fez toda a diferença desde o início da minha carreira. Então, na verdade, no 3º ano, antes de eu me formar, eu comecei. E aí ele falava assim, vocês precisam se expor, vocês precisam criar um Instagram, uma rede social. E eu comecei no Instagram naquela época. Então, fazem uns 6 anos. 6 anos que eu comecei no Instagram. E eu comecei a me expor, comecei a falar. Isso começou a gerar muita conexão, muita audiência. E aí, crescer. E é justamente o que a gente estava conversando, né? Que você falou, não são números de seguidores. É, na verdade, a conexão que você gera, é o valor que você agrega, né? O seu posicionamento. E você pode falar um pouco mais pra gente o que realmente é importante, né? Dentro do Instagram, dentro de uma rede social, pra gente... o que realmente vai importar mesmo. Para vendas também, né? Pra gente converter em pacientes e tudo mais. E aí eu comecei lá e fui me desenvolvendo e realmente trouxe essa conexão. E muitos meus primeiros pacientes, depois que eu formei, foram pacientes do Instagram. Né? Então, claro, tem o boca a boca, mas realmente é o que mais tem. Mas tem muita gente que vem do Instagram, que realmente ama o trabalho e continua comigo, e tá comigo há mais de 2 anos, e indica e gosta. E tudo isso por conta do marketing. Porque se não fosse o marketing, quem ia me conhecer? Quem ia comprar meu trabalho? Eu não teria aberto um instituto, não teria iniciado, eu não estaria onde eu tô hoje. Né? Exatamente. Nem com esse podcast, nem com as conexões. Então, olha que maravilhoso. Conta pra gente, Duda, o que é muito importante no Instagram, numa rede social, o que é importante no posicionamento, assim, o que você acha mais importante que todo mundo precisa pra hoje começar? Primeiro de tudo é ter coragem de fazer. Porque as pessoas têm a mania de quero perfeito, quero incrível pra começar a postar e começar a aparecer. E aí acontece aquela situação de, nossa, aquele profissional nem tem todos os certificados que eu tenho, nem tem o tempo que eu tenho, nem tem as qualificações que eu tenho, e tá com muito mais seguidor, ganhando muito mais dinheiro que eu, e as pessoas conhecem ele e não me conhecem. Por quê? Porque ele tem um diferencial de ter a coragem de aparecer. E o digital é aquela coisa, você está se expondo para as pessoas, mas ao mesmo tempo você está compartilhando o seu conhecimento. Eu gosto de usar a analogia de que um conhecimento não compartilhado é igual um baú cheio de ouro no fundo do mar que ninguém nunca vai encontrar. Então, se você tem um conhecimento que você não compartilha, ninguém vai conhecer ele, talvez você nunca mude a vida de alguém, ou né, uma família, enfim, então você não vai abrir a cabeça daquela pessoa. Eu talvez, se não tivesse ouvido alguém falar sobre comunicação, eu talvez nunca teria iniciado e talvez eu não teria a vida que eu tenho hoje. Talvez teria uma vida muito mais simples, né? Então, assim, eu acho que a coragem, ela move não só a sua vida, mas também move a vida das outras pessoas. Então, acho que uma das coisas principais é você ter coragem de começar, de aparecer, de errar. Gente, a gente é ser humano, faz parte a gente errar. Pode ser que hoje você tenha um posicionamento e daqui a um ano você pense diferente do que você pensava e tá tudo bem. A gente é cíclico, a gente muda o tempo inteiro, então faz parte. E outra coisa muito importante também é essa coisa da vaidade, né? A gente diz que eu quero chegar nos 10 mil seguidores, depois eu quero chegar nos 100 mil seguidores, depois eu quero chegar no 1 milhão. E isso não dita lucratividade, isso dita apenas ego. É que nem o YouTube. Hoje em dia, os inscritos não ditam a quantidade de visualizações que você vai ter ou quanto você vai monetizar. Simplesmente é um sinônimo de vaidade, de status, de eu tenho 100 mil inscritos, eu tenho 1 milhão de inscritos. E a mesma coisa é para o Instagram. Então é importante entender que você tem que usar a sua essência, não ser um personagem, não tentar ser igual a alguém. Você pode até ter um ídolo ou uma pessoa que você tem como referência, mas não imitar aquela pessoa, porque em algum momento você vai perder a tua identidade e tu não vai conseguir continuar a ser aquele personagem, e aí você vai travar completamente. Eu digo isso porque eu já passei por isso, né? E também pensar que não seguir por esse meio de vaidade. Não vou postar porque eu tenho 600 views. Mas, pô, são 600 pessoas, sabe? Tipo assim, coloca numa sala 600 pessoas. São pessoas que estão te ouvindo, e hoje é 600, daqui a pouco é 1.000, daqui a pouco é 2.000, daqui a pouco são 100 mil. Então, é constância, né? Então, é a coragem de iniciar, não ir pela vaidade e ter a constância e a disciplina de fazer acontecer. Porque tem gente que acha que vai fazer 1, 2, 3, vai dar certo. E se não der certo, vou desistir. Sendo que às vezes na 4ª e 5ª ia dar certo. E aí ela desistiu antes. Então são esses pontos. E eu sempre falo, Duda, que muitas almas, muitas pessoas estão precisando do seu posicionamento. Então, se você não se levanta, essa alma pode padecer. Por exemplo, se a pessoa não tem marketing, não sabe, não tem essa informação, ela pode
não ter o financeiro que ela precisa para... Enfim, o dinheiro é uma energia, ela precisa de dinheiro. Igual a saúde. Então, uma informação que a gente fala, algo que conecta, também vai mudar a vida. E muitas das pessoas, elas precisam de pessoas específicas. Eu vejo isso muito real. Se não for eu se eu não for eu me levantar para falar aquilo para aquela pessoa, ela não ia ouvir de outra pessoa. Não é que não vai ter outras pessoas falando daquele assunto, mas provavelmente ela não vai ouvir. Ela precisa de você. Então, você se posicionar, você falar o que você sabe, você cumprir o propósito de Deus, porque isso é muito importante, né? Porque Deus, ele nos chama para muita coisa. As pessoas estão padecendo disso. Porque a gente pensa, mas se eu não falar, outra pessoa vai falar. Tem muita gente falando. Mas tem pessoas, e eu tenho certeza disso, tem pessoas que elas precisam de você. Tem pessoas que precisam de você. Sabe? Isso é muito importante. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é muito importante para a questão do marketing, para ter resultado, que é a constância. Né? Essa dificuldade que eu tive muito e ainda tenho, então eu tenho que me policiar para ter constância, porque eu vejo que realmente o que faz diferença é a constância. Né? Eu trilhei comecei no 3º ano da faculdade, fui até o 5º, e aí eu fiquei 1 ano praticamente sem as redes sociais. Porque eu sofri uma perseguição, tive que ficar calada ali por conta disso, né? Até eu me formar. E isso me gerou muitas coisas, muitos danos. Entre eles foi perder minha audiência, perder essa conexão. Isso foi uma coisa que eu percebi muito. Além, enfim, de eu sentir, e eu sinto muito isso, mas na época era muito forte quando eu comecei, que eu tava cumprindo meu propósito ali. Eu via as pessoas transformando. Via pessoas perdendo, emagrecendo, não tendo mais cólica, o fluxo menstrual normalizando, o intestino funcionando. Eu ficava tão feliz com a mudança das pessoas, que não eram pacientes ainda, que quando eu tive que parar, aquilo foi muito desafiador, foi muito ruim eu não poder falar, não poder cumprir meu propósito, sabe? E eu percebi essa questão da constância. Quando eu parei, eu falei, para poder recuperar, é desafiador, né? Então, assim, a minha pergunta é, como algumas dicas que você pode dar pra gente ter mais constância, algumas coisas que a gente pode, sei lá, gravar em um dia, mais coisas, ou enfim, a própria equipe, o que a equipe pode fazer para auxiliar, né, essas pessoas. Conta assim pra gente. Dicas. Ajuda a gente, dê dicas. Help. Então, eu acho que a constância ela é o mal do século, porque a gente vive numa era muito procrastinadora por conta de ansiedade. As pessoas elas ficam muito vendo a vida dos outros e não agindo dentro das suas próprias vidas, né? Então, isso é realmente o mal do século, assim, né? E a constância em si, ela é algo que é o seu cérebro contra você mesmo. Então, você é o seu maior sabotador. E existem várias técnicas que você pode utilizar, e técnicas de marketing e técnicas de vida, né? Para você ter constância. Então, uma delas, por exemplo, é você criar a sua rotina e cumprir as metas que você coloca ali sem colocar nada a mais que você sabe que você não vai cumprir. Sabe assim, quando você planeja seu dia, você coloca um monte de coisa, aí você sabe que você colocou um negócio ali que você não vai fazer? Então, isso aí já te frustra completamente. Então, faz uma listinha bonitinha, coloca ali as ordens das coisas que você vai fazer e coloca isso como um compromisso. Porque quando a gente entende que aquilo ali faz parte da tua empresa, do teu negócio, do teu faturamento, que realmente faz a diferença, que aquilo é a sua empresa, você tem um posicionamento diferente. É que as pessoas elas estão brincando de rede social. E a rede social ela não é mais só entretenimento. Ela é negócio, ela é dinheiro. Então, quando você entende que se eu gravar um story pode ser que um Pix caia na minha conta, aí você começa a olhar com uma perspectiva de mais seriedade com aquilo ali. Então, acho que a forma como você olha muda a tua constância, porque tem dia que você vai acordar triste, tem dia que você vai acordar desanimado, tem dia que você não vai querer aparecer, mas existem formas de você aparecer que você não precisa gravar você aparecendo. Posta uma foto, escreve alguma coisa nos stories, abre uma caixinha, coloca um fundo preto e escreve. Muito expert faz isso. Ou até mesmo tem um time que possa fazer pra você quando você não tá tão bem, né? Dudu, eu não posso investir agora. Então você tem que colocar a sua cara e coragem de que sou adulto e que eu tenho que fazer, né? Porque eu sou adulto, não sou uma criança mimada e isso é duro, mas é a verdade, né? E entender que é um processo realmente de profissional. Então, ok, minha empresa precisa de quê? Precisa de financeiro, precisa de administrador, precisa de um comercial, precisa de mim como profissional, mas precisa de um marketing. Exato. Então, assim, marketing quem é que vai fazer? Vai ser eu ou vou contratar alguém? Mas precisa. Então, olhar como algo importante a ser feito. Então, minha agenda tem gravar stories.
minha agenda tem que subir um Reels hoje. Então, olhar isso como algo profissional. É tão importante quanto fazer uma planilha financeira. E isso é muito engraçado, porque as pessoas não levam nesse sentido, sabe? E aí, aquela coisa, quanto você não tá postando, outra pessoa tá postando. E a outra pessoa tá vendendo. E você não. E aí você vai ficando apagado. E rede social tem essa coisa da ansiedade, porque é uma corrida de rato. Não tem como dizer que não é uma corrida de rato. Se você não aparece, seu algoritmo vai cair. Se você não tem constância, o Instagram não vai mais te entregar, porque o Instagram quer que você consuma aquela rede social. Então, assim, isso é muito importante. E a questão da constância também, eu acho que é muito legal e é uma técnica que eu faço na minha vida, que é você seguir pessoas que te impulsionam e não pessoas que fazem você se comparar. Então, assim, quando você segue muitas pessoas que você compara a sua vida, que te deixa frustrado, que te deixa desanimado, que você fala, poxa, olha ali, a pessoa tá treinando, tá com corpaço, tá sei lá o que, não follow. Siga pessoas que vão te impulsionar a alguma coisa. Por exemplo, tem uma menina que eu sigo que ela treina todo dia de manhã. Todo dia que eu vejo o story dela, eu falo, caraca, eu vou treinar. Porque eu tô vendo o story dela, eu vou treinar. Então, assim, às vezes se ela deixasse de postar, talvez eu não iria treinar. Então, essa é a importância que você tá trazendo, né? Que é realmente de você aparecer, de você falar, enfim. Então, faz esse exercício. Dá um follow em todo mundo que, tipo, não te agrega nada. Ah, mas é meu amigo, então silencia. Nunca dá um follow, silencia. Eu descobri essa questão de silenciar esses dias. Sério? Numa mentoria que eu tava. Hoje você não precisa parar de seguir pra pessoa não ficar triste com você, você silencia aquele stories e acabou. Perfeito, né? E não vê mais. Não, é resolução da vida, isso aí. Porque realmente tem conteúdo que não vai te agregar e tem conteúdo que vai te agregar. Então, eu prefiro seguir quem me agrega. Então, eu acho que isso faz diferença também, porque a paralisação é muito da comparação também, sabe? Sim. E uma coisa que me ajudava muito e que me ajuda, hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade. Por quê? Como eu tenho essa autoridade médica, a gente tem que também ter uma imagem, né? A gente tem que cuidar disso. Antes eu nem pensava em imagem, em cuidar. Mas eu falo muito que feito é melhor que perfeito. Então, é melhor você fazer do que buscar a perfeição. Porque quando você busca a perfeição, não sai. E aí os stories não saem, os posts não saem, você não faz e é muito pior. Muito. Então, o que eu fazia muito no começo era realmente, eu não tava nem aí. Hoje, aí a gente fica, ai, minha imagem, eu preciso estar bonita, eu preciso estar isso. Porque o Instagram, hoje, ele pede muito isso, né? A nossa imagem, a gente mostrar e tudo mais. Eu falo muito que o Instagram não é a realidade. Eu deixo claro para os meus pacientes, para os seguidores, eu falo, gente, isso não é a realidade. A gente vai mostrar aqui o que a gente quer mostrar. A gente vai influenciar para onde a gente quer influenciar. Não vou aparecer num dia, não quero aparecer. Gente, não vou aparecer lá chorando, que hoje eu não tô bem. Hoje eu acordei desanimada. Vão ter esses dias, existem esses dias, mesmo com quem cuida da saúde, né? E claro, cuidar da saúde vai minimizar esses dias. Sim. Porque o seu mental vai estar muito melhor. Isso é com certeza absoluta. Então, quando você tá cuidando, tá treinando, tá suplementando, tá com as pessoas certas, que é a ambiência que você falou. Porque você faz toda a diferença. você seguir. Então, hoje a gente tem uma ambiência virtual. Quem você segue? Quem você acompanha? Quais são as crenças dessas pessoas que você está acompanhando? E isso é muito engraçado do ambiente das pessoas que a gente segue, porque eu tenho uma mania que eu dou uma julgada nas pessoas porque elas seguem. Então, por exemplo, uma amiga minha, hoje eu sou casada, mas eu tenho amigas minhas solteiras. Elas vão me pedir dica e conselho de um boy, vamos supor assim, né? Que é a forma mais engraçada da gente trazer essa realidade da ambiência. Eu falo, amiga, segue muita menina GP, tipo assim, esse cara não é pra você. Então, quem você segue também dita quem você é. Então, isso é muito louco. E a ambiência, a gente falando um pouquinho disso, Duda, que acho que isso é importante tanto pro marketing quanto pra área da saúde também, né? Porque, pensando na área da saúde, se você só convive com pessoas que querem comer besteira, não querem treinar, querem falar mal, querem fofocar, não seguem princípios, não são alinhados com seus princípios e valores, acabou. Claro, você pode até não se contaminar ali, mas vai ser muito mais desafiador, sabe? A ambiência, ela pode te elevar ou pode te afundar. Então, de alguns anos pra cá, eu sempre busco estar com pessoas melhores que eu em todos os níveis. E ali me colocar como um aprendiz é a melhor coisa do mundo. Então, isso mudou a minha vida, assim, e continua mudando. Eu sempre me coloco em lugares melhores. Então, eu falo que a questão do meu casamento, que eu casei fazem 6 meses já. Passou voando. E eu só casei agora porque eu tava na ambiência certa. Porque eu nunca tive o sonho de casar. Eu nunca tive o sonho de ter filhos. Nunca foi um sonho meu, sabe? E como eu tava na ambiência certa, como eu investi numa ambiência, aquilo começou a se tornar meu sonho. E aquilo se concretizou muito mais rápido do que eu iria concretizar. Mesma coisa no marketing, no posicionamento.
Então, você estar com as pessoas certas faz toda a diferença pro seu resultado. Então, assim, você poderia ter um resultado esse resultado que eu vou ter daqui 6 meses, em 5 anos. Mas se eu tô com a pessoa certa, com a pessoa que quer me fazer crescer, que tem os princípios, né? E quando eu falo de princípios, princípios cristãos mesmo, mas são princípios, eu falo, são princípios óbvios, se a gente for ver. E a gente pode falar um pouco disso, mas isso me fez evoluir muito mais rápido, mas também passar por coisas desafiadoras. Porque você evoluir rápido dói, né? Dói. É igual a vela. A vela, para queimar, imagina, você acende fogo. Ela vai queimando. Aliás, para o fogo ficar aceso, a vela vai queimando, vai queimando. Ou seja, você está evoluindo ali, você está com a vela acesa, você está se expondo, você está cumprindo o seu propósito, está transbordando, mas a vela está queimando. E só quem vê, você, né? Você e sua família. E é desafiador, a gente pode contar um pouco disso, porque na preparação para o meu casamento, foi muito desafiador, em todos os sentidos. E eu creio muito na questão espiritual, né? Sou cristã e eu acredito, enfim, no casamento como uma coisa muito importante. Mas foi uma luta até o casamento. Depois que eu casei, parece que tudo passou. A névoa passou. E era uma guerra espiritual. Então, a gente tem que entender isso também, sabe? Conta um pouquinho dessa questão casamento, mudança do sul pra cá, essa mudança toda. O que te fez sair, querer sair da sua zona de conforto? Pra onde você tá olhando? Porque isso a gente sabe que interfere muito, né? Os seus resultados. Interfere muito. Isso é muito engraçado porque eu até vivi uma experiência que eu vi o quanto eu tinha mudado. Porque, pra quem não sabe, eu sou do Sul, sou de Florianópolis, né? E eu vim pra São Paulo. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei. As pessoas falam, meu Deus, você é maluca, Florianópolis é o lugar perfeito, paraíso, sei lá o quê. Eu falo, sim, é paraíso pra tirar férias. Pra morar, assim, quando eu já for mais velhinha e tal, aposentada, eu quero ir. Mas a ambiência, ela não é só das pessoas, ela também dos lugares que você tá. É que nem quando você vai viajar. Você vai pra Europa, você muda até a forma como você tá se vestindo, porque você tá em outro ambiente, as pessoas se vestem diferente, o clima é outro, sabe? Então, tudo molda você. E eu gosto de dizer assim, que tem gente que fala assim, ai, Duda, mas eu tenho amigos de infância e eu não quero parar de ser amigo dessas pessoas de infância. Então, coloca um tempo. Quanto tempo eu vou passar com essas pessoas dentro da minha rotina? Porque eu sei que se eu passar mais do que isso de tempo, isso vai me influenciar. Então, o ambiente, ele pode ser calculado também. Ah, eu não sou de balada, mas tem um aniversário do meu amigo que vai ser numa balada e, pô, meu amigo é muito especial. Não é o lugar que eu frequento, mas eu sei que eu tenho que ir, então eu vou ficar lá 1 hora. E definir 1 hora. E você arcar com essa 1 hora. Entende? Então, assim, pra você não virar outra pessoa, não ser, né, intoxicado, porque tudo que a gente faz, vive, comenta, enfim, tudo molda quem a gente é. Então, quando eu tava no Sul, eu me via com uma energia muito mais baixa. Eu tava num lugar que eu não tava feliz. Sabe aquela coisa assim, eu tinha uma rotina incrível. Acordava cedo, ia treinar, às vezes fazia meu yoga de manhã, comia bem, ia trabalhar, um prédio incrível que eu morava, enfim, perto da praia, vista pro mar. Mas eu tava infeliz. E eu falava assim, gente, como é que eu tô infeliz vivendo essa vida? Mas é porque era uma vida monótona. Era a mesma coisa todos os dias, que não era o que eu queria. Eu tenho 25 anos, eu preciso de movimento. Eu não tava com os negócios que eu queria, eu não tava vendendo por quanto eu queria, eu não tava faturando o que eu queria. Eu tava tendo uma vida de Instagram. Aquela vida, tipo, linda pra postar, mas que eu tava completamente infeliz. E aí, quando eu conheci o João, que é quem eu tô junto hoje, ele era paulista, e eu acabei vindo muito pra cá, e ao mesmo tempo eu tinha um cliente aqui, que era o Tommy Talks, que eu tinha que ficar vindo também fazer as gravações dele. Então acabou que eu conheci o João, ao mesmo tempo que eu tinha esse trabalho aqui em São Paulo, comecei a vir, aí tinha evento da Rubla pra vir, aí comecei a vir muito pra cá. Teve um mês que eu vim 2 vezes, janeiro eu vim 2 vezes pra São Paulo, e aí eu tava gastando um aluguel, Airbnb, viagem, e não tava sendo muito interessante pra mim. Até que em março, no carnaval, eu tomei a decisão que eu ia entregar meu apartamento, porque ia finalizar o contrato, e que eu ia me mudar. Eu vim pra São Paulo sem minha mudança, vim pra ficar 15 dias, e de repente eu e o João alugamos um apartamento juntos e falamos, vamos morar juntos, e é isso que vai acontecer. E aí, quando eu decidi isso, parece que a minha vida fez assim, ó,
me deu vontade de voltar a postar, voltar a aparecer nas redes sociais, vontade de fazer as coisas acontecerem e até de valorizar mais o meu trabalho, porque às vezes a gente fica numa bolha que as pessoas não te valorizam porque é a cidade que você mora, a cidade que você veio, as pessoas que você sempre conviveu, então acaba que você também fica muito preso naquilo ali, né? Então você não se valoriza tanto. E é engraçado que eu vim pra São Paulo e agora as pessoas da minha cidade me valorizam mais do que quando eu tava lá. Mudei a profissional? Não, ainda sou a mesma profissional, claro, com a cabeça um pouco mais evoluída, a gente aprende sempre, mas ainda sou a profissional que eu era com 8 anos ano passado, agora com 9 anos de experiência. E é isso, sabe? Mas São Paulo, assim, mudou meu faturamento, triplicou meu faturamento. Me trouxe conexões surreais, porque você vai em um evento, você conhece pessoas relevantes, pessoas que são maiores que você. Hoje, por exemplo, eu trabalho diretamente com a Júlia Vieira, então acaba que você também vive um ecossistema que você quer evoluir sempre. Eu lembro que quando eu entrei no escritório da Júlia, eu cheguei em casa assim pro João e falei, amor, que frequência bizarra. Eu falei assim, pessoas inteligentes que você não vê falando mal de ninguém, que você não vê futilidade, que você vê todo mundo tipo, sabe, feliz, alegre, contente com a vida e falando coisas boas e propósito e vamos mudar vidas e, sabe? Eu falei, é isso que eu quero viver, eu quero isso no meu redor, sabe? Não é que eu não queira as pessoas que eu já conhecia de forma soberba, não. Ainda são pessoas do meu convívio que, ok, tá tudo certo, mas as pessoas que eu quero conviver são pessoas que eu posso ficar quieta na mesa, ouvindo e aprendendo, entendeu? Então acho que esse é o caminho, assim. Uau! E essa questão de ambiência. Mas muitas das vezes, Duda, eu entendo que a gente precisa deixar pessoas, deixar lugares e deixar ambientes. A não ser que Deus peça pra gente não... Mas normalmente a gente vai tendo que deixar muitas coisas pra trás. Muitas das vezes a gente tá lá na meta, no foco, onde eu quero chegar. Mas a gente precisa parar e entender o que eu tenho que deixar. Muitas das vezes o que você não deixou ali tá te pesando, tá te dificultando de viver o seu propósito ali. Então, a gente realmente pensar o que eu tenho que deixar, ambiente, pessoas, coisas, hábitos, pecados, o que eu preciso deixar para trás para realmente cumprir esse propósito. E até tem uma passagem bíblica que você falou assim, muitas vezes você tem que sair do lugar da sua origem porque ali não te dão valor. Isso explica biblicamente. Então a gente precisa realmente sair da nossa parentela ali, porque quem realmente dá valor pro nosso trabalho são pessoas de fora, se a gente vê. Né? Muitas das vezes eu cuido de muitas das pessoas da minha família é enorme, mas você vê realmente o seu propósito cumprir, muitas das vezes, com pessoas que acabaram de te conhecer. Você fala assim, meu Deus, são pessoas que Deus vai trazendo para você cumprir nesse propósito. Então, por muitas das vezes nesse processo, eu deixei pessoas. Não é que eu fechei portas, tipo assim, não converso, mas assim, evito estar em lugares. E a pessoa que te ama... E é natural, né? E a pessoa que te ama vai entender, sabe? Então, são fases, assim, eu falo que também são... Quando você vai adquirindo discernimento espiritual também, Deus vai falando muito com você. Então, Deus está falando muito comigo de eu não fechar portas, porque é importante, Ele vai me usar em lugares que eu, às vezes, não quero estar. A gente tem que tomar cuidado com a religiosidade, muitas das vezes, né? Então, assim, não vou nesse lugar porque, sei lá, tem bebida, porque tem... Mas, né, Jesus não fez isso. Então, se a gente for entender ali, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Então, muitas vezes, Deus vai usar a gente em lugares, sei lá, às vezes numa festa, às vezes num lugar que você nunca imaginou que estaria. Exato, e é muito engraçado porque essa questão de não fechar portas e saber o tempo que você fica em cada lugar é porque, às vezes, você precisa estar num lugar que a pessoa que você não quer conviver, porque talvez ela não esteja no mesmo lugar que você, vai ouvir alguma coisa sua que vai fazer com que ela saia da zona de conforto que ela tá. Então, isso é muito interessante, sabe? Você fala algo pra alguém que vai fazer com que mexa alguma coisa dentro dela e que mude a vida dela completamente. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço e eu sou muito assim, eu sou muito sensitiva, não sei se é um dom que Deus me deu, enfim. Mas eu olho pra pessoa e falo, meu Deus, tu tem que fazer isso, pelo amor de Deus, olha esse potencial, como é que tu não vai aparecer no digital e fazer as coisas e tudo mais. E às vezes a pessoa cria uma trava porque nem ela se enxerga dessa forma, né? Só que quando a gente sai daquela bolinha nossa, a gente começa a enxergar nas pessoas coisas que nem elas enxergam porque elas estão dentro da bolha ainda e você já saiu, né? Então, às vezes é importante esse lugar seu, de mensagem, para chegar na pessoa e falar, olha, você tá no lugar errado. Talvez você esteja indo por um caminho que não é o que Deus preparou para você. Que é sobre identidade. A gente pode falar um pouco sobre isso, porque a maioria, hoje em dia, das pessoas estão com a identidade deturpada. Ou seja, elas acham que são algo, porque muitas das vezes ela escutou várias pessoas falarem que elas são, que ela é aquilo. E, na verdade, ela não é aquilo.
Então a gente tem que repensar. Porque você vive o que você acredita, você vive suas crenças. Mas você pode mudar essas crenças, pode criar novas crenças. Então, como criar novas crenças? Repetição. Né? Repetição de coisas do oposto daquilo que você está fazendo. Ou forte impacto emocional. Por exemplo, pessoal, o método CIS, né? Eu fiz o método CIS ano passado. E aí eles falam muito sobre crenças. Então, 2 formas de reprogramar. Repetição e forte impacto emocional. E eles fazem isso lá, né? Forte impacto emocional. Não é meditação, como que fala? Desbloqueios. Eles fazem algo muito mental, né? Eles reprogramam o seu cérebro. É uma reprogramação, né? E o CIS também mudou a minha vida, assim. É algo que todo mundo precisa de inteligência emocional. E a pessoa que acha que tá perfeita a vida é a que mais precisa. Porque ninguém tem a vida perfeita. Exatamente. Todo mundo. E lidar com as emoções, né? Então, saber a emoção certa, na intensidade certa. No momento momento certo. É bem desafiador. Muito. Né? E a gente precisa disso, porque quando a gente tem inteligência emocional, tudo flui. Então, por exemplo, até você dizer não. Porque muitas das vezes, todas as vezes que a gente fala, se a gente fala muito sim pra todo mundo, você fala não pra você. E é muito desafiador. Quando você vê, você tem essa necessidade de aprovação. Nossa, eu preciso ser aprovado, então eu vou falar sim. Só que muitas das vezes Deus tá te falando não. Tipo assim, você tá sentindo aquele incômodo, é pra falar não, e você fala sim pra ser aprovada. Então, assim, a gente não... Isso é uma questão também de identidade. Muitas pessoas têm a necessidade de aprovação. Então, precisam ser aprovadas por pessoas. Só que, na verdade, a gente já foi aprovado, né? O único que precisa de aprovar a gente é Deus. Tá, se Deus nos aprovou, a partir de agora, você vai seguindo o que Ele tem pra você. E eu falo que é muito importante a nossa conexão com Deus, porque daí Ele vai nos guiando. Tá, é pra ir pra cá? Sim. Não é? Não. Então, ele vai fazendo isso aqui. E é desafiador, né? Eu falo em todas as minhas orações assim, me faça ser uma filha obediente de Deus. Porque muitas vezes a gente segue outro caminho. E vai doer se você não seguir o caminho que Deus preparou pra você. Porque você vai ir contra. Ele tá te falando, mas tu tá fingindo que você não tá ouvindo. Ah, não, hahaha. E aí daqui a pouco a tua queda é muito grande. Então até entra nesse... Eu tava fazendo uma reunião esses dias, que a minha cliente chorou na reunião porque ela teria que fazer um recomeço na vida dela. Ela teve uma notícia ruim referente ao negócio dela, ela teria que recomeçar. E aí eu falei pra ela, recomeçar não é ruim. Não significa que a sua jornada não foi um sucesso. A sua jornada foi um sucesso. Só que significa que agora você está em outro momento. Você evoluiu tanto que o seu momento chegou de você florescer e você fazer outras coisas e a sua missão ser outra. E que bom que chegou, porque quando você recomeça, significa que Deus está preparando uma coisa muito extraordinária para você. E para mim foi o que aconteceu aqui em São Paulo. Tive que largar minha família, tô longe da minha família. Eu não conhecia ninguém. Então, assim, é assustador. É como se você começasse do zero. Teve uma época da minha vida que eu tive um relacionamento muito tóxico e que quando eu terminei, eu me vi completamente perdida. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu fazia, eu não tinha emocional para lidar com o que eu estava vivendo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou ter que parar tudo e recomeçar. O que eu fiz? Me mudei de apartamento, demiti todos os meus clientes porque eu sabia que eu não teria emocional para cuidar deles e cuidei da minha saúde mental. Eu falei, vou fazer todos os hobbies possíveis para eu me reconectar comigo, porque eu parei de fazer tudo que eu gosto. Eu não canto mais, eu não toco mais violão, eu não danço mais, eu não treino, eu não faço yoga, eu não faço nada por mim, eu faço tudo pelos outros, mas não faço nada por mim. Quem eu sou? Uau. E aí, isso é um desafio. E quando eu me reconectei, eu falei assim, vou ficar 1 ano sem me relacionar com ninguém. E aí eu cheguei a escrever uma cartinha para Deus, do homem que eu queria pra minha vida, né? E foquei muito em mim, no meu trabalho, nas minhas coisas. Eu comecei do zero, redesenhei minha empresa, começou a surgir clientes extraordinários, alinhados com o meu propósito, não só com ganhar dinheiro, mas sim com a essência que eu queria passar, com o trabalho que eu queria passar e transmitir. Me reencontrei com as coisas que eu gosto. E aí o João, que eu tô hoje, apareceu na minha vida. Então, assim, a gente precisa de recomeços pra vida florescer, sabe? Então, é desafiador, dói, não tem como não doer, mas é necessário. E a gente sempre vai passar por isso. Exatamente. Duda, falando um pouquinho de saúde mental, como você entrou no tema, teve alguma fase da vida, assim, que você falou assim, meu Deus, como a saúde é importante? Alguma fase que você não ficou tão bem, que você falou assim, nossa, deveria estar cuidando, e aí você começou a cuidar? Conta um pouco pra gente. Tiveram algumas fases da minha vida que eu passei por isso. Eu tenho muito desafio, assim, da minha vida, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre as nossas vulnerabilidades, mais a gente cura outras pessoas.
né? E mostra que isso é algo totalmente normal, porque às vezes as pessoas veem a gente na internet e acham, nossa, vida perfeita, nunca sofreu, coitada, né? E eu já passei por depressão, eu já passei por crise de pânico, crises de ansiedade extremas, né? E tudo isso porque eu sempre quis validação. Então, eu sempre buscava a validação dos outros porque eu tive uma infância meio difícil, assim, nesse quesito familiar, assim, com essa questão de aprovação. E quando eu tava ali fazendo as coisas acontecer e meu digital começou a bombar e muita gente aparecer e começou a vir hater, e aí eu tinha essa coisa da aprovação e tal, eu caí numa depressão. E a depressão não foi só pela internet, foi também pelas coisas que eu estava vivendo no momento dentro da minha casa. E aí essa depressão fez com que eu me afundasse e eu estava no meu momento de ascensão no digital. Então, se eu tivesse continuado, hoje eu seria muito maior do que eu sou. Só que a minha mente não estava preparada para aquilo ali. Eu tinha 18 anos, então pensa, tinha acabado de, né, virar adulta, entre aspas, que com 18 anos a gente tem vento na cabeça, a gente acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe de nada, né? E aí eu entrei nessa depressão, emagreci 11 quilos, fiquei anoréxica. Eu não conseguia comer porque a minha ansiedade, tipo, eu não fico com fome, tem gente que come um monte na ansiedade, eu não, eu fico sem fome. E aí essa questão, né, emocional, eu entrei num relacionamento péssimo, que só me maltratou, porque a nossa cabeça não tá boa. Eu não treinava, eu não me alimentava bem, eu tinha uma vida zero saudável, eu vivia na frente do computador. Então a minha cabeça tava completamente destoada da vida, assim, né? Eu tinha esquecido dos meus sonhos, esquecido de quem eu era, e de novo a questão da identidade, que quando a gente não sabe quem a gente se perde. E a gente se perde, assim, que se eu não tivesse tido uma criação do meu pai, assim, de falar que eu era suficiente, que eu sou incrível, que sei lá o quê, que ele sempre foi muito de afirmar coisas positivas pra mim, eu talvez teria desistido da minha vida, por exemplo, porque a vontade era. Quando você entra numa depressão profunda, você quer desistir de tudo. Você fala assim, pô, eu não quero mais estar aqui, porque eu não faço diferença na vida de ninguém. Uau. Né? Então, assim, eu entrei nisso, e aí o que eu procurei? A primeira coisa que eu procurei foi terapia. Comecei a fazer terapia, comecei a tratar minha cabeça, e aí eu fiz uma terapia muito incrível que eu indico pra todo mundo fazer, que é a terapia de regressão. É basicamente uma hipnose, e só que ela reprograma as suas memórias e fazem você entender o porquê dos seus traumas. Então você consegue ressignificar os seus traumas. Então isso, tipo, te ajuda muito. E a terapia fez com que eu conseguisse sair daquela relação, porque eu acabei me virando dependente daquela pessoa, que me fazia muito mal. Consegui melhorar meus hábitos, consegui começar a olhar pra mim, começar a treinar, me alimentar melhor, e tudo isso mudou. Porque se a nossa mente não tá boa, nada na nossa vida acontece. Então a empresa não ia bem, relacionamento não ia bem, minha vida não ia bem, minhas amizades não iam bem, nada ia bem. Me senti uma pessoa sozinha, abandonada e sem propósito. Aí o que você é? Você resta nada, né? Uhum. Então, assim, a saúde hoje, eu vejo que hoje eu tenho uma vida plena e feliz, e eu posso dizer que 2025 foi o melhor ano da minha vida, assim, de todos os que eu vivi, e que fazia muito tempo que eu não falava isso, que eu estava feliz na vida que eu estava vivendo, porque eu estava num relacionamento saudável, porque eu estava me alimentando bem, porque eu estava treinando, porque eu estava cuidando da minha saúde, né? Então, assim, quando você se cuida, é uma coisa meio inconsciente, mas você se sente amado por você. Então, isso é muito importante. Com certeza. Você estava falando, ver alguns insights, assim. Uhum. Primeiro, quando a gente tá sem Deus, a gente sofre. Muito. Porque, assim, a gente pede muitas das coisas. Mas por que Deus dá na hora certa? Porque Ele não quer ver a gente sofrer. Mas se a gente quer... Porque a gente pode fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Mas a gente pode sofrer muito por isso. Então, estar com Deus, Ele quer o nosso melhor. Ele quer que a gente prospere, enfim, transborde, faça tudo. Então, Ele sabe o tempo certo para cada coisa. Então, a gente tem que orar para Deus e falar assim, Deus, qual que é o tempo certo pra gente não cair nesse sofrimento? Então, essa questão espiritual. E a questão da identidade, da frequência também, do que a gente atrai, o que a gente é. O que a gente também tá vibrando naquele momento. Você tá num momento ruim, com a identidade não firmada, você vai atrair uma pessoa assim pra sua vida. E aí só vai potencializar e claramente não vai dar certo. Porque você não tem inteligência emocional. Então, se eu não tenho inteligência emocional pra lidar com aquilo, se eu não tô bem, se eu não tenho minha identidade firmada, se eu tenho necessidade de aprovação, se eu tenho alguma carência emocional ali, então você vai cair em um lugar errado. Então, muitas das vezes, tem pessoas que às vezes demoram pra encontrar
alguém, mas se elas estão em Deus, por isso que eu falo que a gente tem que buscar Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Eu não, né? A Bíblia fala, mas... E eu concordo, porque a gente coloca pra ele e ele vai nos guiando. Porque, tá, eu quero um relacionamento. A partir disso, ele vai trabalhar em você muita coisa. Identidade, quem que você é, o que que você gosta de fazer, quais são suas prioridades, o que que é valor pra você, o que que é princípio. E aí, assim, quando tiver firmado, aí ele traz alguém, é muito melhor. Porque se ele trazer alguém, se você tá, não, eu quero alguém de qualquer forma. E aí? Mas se não é o que Deus tem pra sua vida, se não é na hora que você não tá preparada pra receber aquela bênção ali, também é maldição, então também vai dar errado. Então, isso me deu um insight também. De assim, quando você pede, eu quero alguém, mas você não tem a ciência do que você quer. O que essa pessoa precisa ter? Quais são as características? Aí vai vir qualquer pessoa, que nem você falou, porque você não sabe quem você é. Então, se você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer. E o que você precisa, né? Então, assim, eu coloquei na lista tudo que eu queria. Um homem compreensivo, um homem que tivesse fé, que cuidasse de mim, que fosse família, que acreditasse na família, né? Que não fosse grosseiro, agressivo, nem nada disso, porque eu vivi isso em outra relação. Então, é muito ruim você estar com alguém que te diminui, com alguém que te ofende, com alguém que compete com você. Não, eu queria uma pessoa que estivesse na frequência, sabe, de me impulsionar. Porque quando você tá com alguém, e não só relacionamento amoroso, mas relacionamentos gerais, amizade, trabalho, enfim, tudo, família, você tá perto de pessoas que vão te impulsionar. Não daquela pessoa que você fala assim, nossa, eu vou abrir um podcast. A pessoa fala, nossa, mas podcast, um monte de gente tem certeza? Não, tem que ser aquela pessoa que massa, você vai falar com um monte de gente, você vai alcançar as pessoas certas. Então, relacionamento também é isso. Quando a gente encontra a nossa identidade, a gente tá alinhado com Deus e com o propósito de Deus, a gente é um filho obediente de Deus, a gente consegue chegar em lugares e fazer coisas que a gente quer, que a gente mentalizou, profetizou e que Deus vai entregar, porque você tem ciência de quem você é, o que você quer. Exatamente. E faz parte da identidade, são 3 pilares da saúde: corpo, alma e espírito. Então, trabalhar a identidade é trabalhar a alma, trabalhar vários bloqueios, o que te feriu, coisas que você precisa ressignificar, ou seja, mudar o significado que aquilo tem pra você. Né? Aquela memória ali ficou de alguma forma no seu corpo, através de uma cicatriz, ou através, não de uma cicatriz física ali, uma cicatriz visível, uma cicatriz de memória mesmo, que o corpo vai registrando. Então, tem várias formas de ressignificar aquela crença, mas é fundamental ressignificar. Faz parte de você ter saúde, isso é um pilar. Segundo pilar, o primeiro, na verdade, eu falaria que é o espiritual, que a gente está conversando até agora. Então, é fundamental você ter um relacionamento com Deus. Isso é a base, isso é tudo. Depois você vai trabalhar sua identidade, porque se você conhece quem Deus é e você é imagem e semelhança dele, você trabalha quem você é. E terceiro, física, saúde física. Que a gente realmente vai trabalhar com o quê? Com combustível. O que eu coloco para dentro do meu corpo? Eu estou nutrindo o corpo ou estou inflamando o corpo? Ou estou trazendo doença para o meu corpo? O que eu estou colocando de nutriente, de vitaminas? O que esse alimento tem? Ele tem vitamina? Deixa eu olhar aqui que ele tem. Deixa eu ver o rótulo. Se tem rótulo, já não é um alimento, é um produto alimentício. Né? Então, se você precisa desembalar, não é alimento. E aí, a gente vai entendendo. Treino é fundamental. Então, faz parte da saúde física. São os pilares. A alimentação é um pilar. Suplementação é um pilar. Hoje, não tem como ter saúde se você não suplementar. Inclusive, o que a gente estava comentando, a saúde mental. Porque é algo polêmico, mas eu gosto de dizer isso, que não existe doença mental. Existe doença metabólica que está culminando em algo mental. Quando eu falo de doença metabólica, o que eu estou falando? É o seu metabolismo. É como o seu metabolismo está funcionando. E aí, o que vai interferir nesse metabolismo? O que você come. Por exemplo, se você come industrializado tem o quê? Glutamato. Glutamato é um neurotransmissor estatório. Se você come muito glutamato, você fica muito agitada, muito ansiosa. Isso pode dar uma crise de ansiedade. Se você come um excesso de carboidrato de uma vez só, sem um contrabalanceio de uma proteína, de uma gordura boa, isso dá um pico de insulina, dá uma hiperglicemia e depois uma hipoglicemia reativa. Isso também dá crise de ansiedade e crise de pânico. Então, olha o poder da suplementação. O ômega 3 rico em DHA. O DHA vai fazer o quê? Tem vários estudos comprovando que ele vai lá e vai agir em depressão e ansiedade. Porque ele tem o quê? Um poder anti-inflamatório. Então, a suplementação é fundamental. Tanto de vitaminas, tanto de nutrientes,
quanto de ácidos graxos, que no caso do ômega 3, um ômega 3 de qualidade é fundamental. O magnésio, por exemplo, então o magnésio treonato, que é o que atravessa a barreira hematocefálica. Vários estudos mostrando em tratamento de depressão, ansiedade. E é só assim, quando a pessoa começa a repor, ela já sente diferença. Complexo B, enfim, então são pilares: alimentação, treino, o sono é fundamental, então sono de qualidade. E aí vão ter várias coisas importantes pra gente entender sobre o sono, que muitas das pessoas acham que é só dormir. Dormir ou não dormir. Horas de sono é fundamental. Então, a gente ter horas de sono, pelo menos 7 horas de sono. Mas a qualidade. Então, você dorme profundamente, você acorda descansada. Muitas das pessoas acordam cansadas. E isso é uma insônia terciária. Então, já é um problema. Por que tá acordando cansada? Por que tá precisando de café para acordar? Não é normal. E o que a gente faz? Normaliza o que é comum. Não é normal você precisar de café, é normal você acordar disposta. É normal você estar disposta durante o dia. Isso é o normal, é 80%. Claro, vão ter os dias de exceção, né? Mesmo com quem cuida da saúde. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Todo ser humano é imperfeito, então faz parte a imperfeição. Mas quando você cuida da sua saúde, da sua alimentação, do treino, do sono, da suplementação, você vive de uma forma completamente diferente. Você consegue cumprir seu propósito, porque na palavra está escrito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como você vai cumprir seu propósito se seu templo está completamente acabado? Você está com essa alma destruída, você não sabe quem você é, você não cuida do que você coloca para dentro, então você vive ansioso e não consegue cumprir aquele propósito. Você fala, meu Deus, eu não vou fazer nada porque eu não consigo fazer. Então, é fundamental a gente cuidar do nosso corpo, é um templo de Deus, né? E até aí entrando no assunto de gestação. Até pra gente gestar, a gente precisa disso. Porque hoje a mulher vive no quê? Que eu falo muito. Na luta e fuga, fugindo de um leão, fugindo de um leão, fugindo de um leão. E a gente precisa estar com tudo isso regulado pra gente conseguir gestar, a gente conseguir engravidar. E ter uma gestação tranquila, enfim, minimizar problemas. Então, isso é maravilhoso. E me fala, assim, de planos. Você sempre quis casar, ter filhos? Me conta um pouquinho disso. Então, meu sonho de princesa, eu brinco assim, né? Sonho de princesa sempre foi encontrar meu príncipe encantado, casar e ter meus filhos. Sempre foi, assim. É algo que eu sempre vi nos filmes e que eu sempre achei apaixonante, assim. E com o relacionamento ruim que eu tive, eu comecei a estudar muito sobre relacionamento, sobre o comportamento humano, sobre como a gente reage referente às coisas, como que a gente tem que reagir, né? Sobre você aprender a escutar e não só falar, porque relacionamento, a galera fala que é comunicação. Mas a comunicação não é você só falar, é você escutar também. Então, quando eu estudei e me aprofundei, acabou que surgiu, né, na minha vida o homem que eu buscava, que é o João. E nisso, hoje a gente diz que é casado porque a gente mora junto, né? Mas assim, a gente não casou ainda, né? Que é o meu sonho de entrar na igreja ainda. E quando vai rolar esse casamento? Aí a gente deixa pro João responder. Mas ainda não aconteceu, mas a gente já mora junto, já tem nossos planos juntos e tudo mais. E sim, super engravidar é meu sonho. Eu acho que ser mãe, eu acho que toda mulher, ela vem com a missão maior de vida de ser mãe, porque nós mulheres somos as únicas que podemos, né, gerar um filho. Então, os homens, eles são só a semente. A gente que faz tudo, né, o coração, o cérebro, o olhinho, a boquinha. Então, é algo que a gente se sente até super poderosa, né? Então, sim, eu acho que a gente nasceu na vida para deixar legado e nada mais do que legado do que família, né? Exato. Eu falo assim, se você não tiver filho, o que você vai deixar? Vai acabar em você a geração? Não vai mais ter nada? E às vezes não acaba nem só você, né? Acaba toda a tua família. Por exemplo, se eu não continuar a linhagem porque eu sou Aires, mas eu sou Goulart também. Se eu não continuar a linhagem dos Goulart, pode ser que acabe em mim. E aí, vou matar minha árvore genealógica, né? Exatamente. E eu acho isso polêmico também, mas eu gosto de falar coisas polêmicas. Porque assim, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Uhum. E Deus é muito perfeito. Quando você entende quem Deus é e você entende quem você é, você vai entender o que eu tô falando. Ele criou o homem e a mulher. E é tão perfeito, encaixa perfeitamente. Tem todo o nosso corpo. Se você for estudar fisiologia, bioquímica, anatomia, ou só de a gente olhar pra gente e ver como isso funciona, e é tão mágico. E Deus criou isso.
não tem como fugir do natural, sabe? É igual eu falo, igual alimentação. Alimentação, se for pro mais natural, obviamente que vai dar mais certo. É igual... Então, que é a natureza? Que Deus fez? Cara, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E, a partir disso, a gente consegue gerar um bebê, um feto que vai crescer e vai fazer tudo isso. Então, não é o natural? Eu penso muito assim. É o natural da vida. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for contra o natural, a gente vai sofrer. Isso causa muito sofrimento. Então, eu acho que o ponto tá em entender quem você é. Mas entender isso vai fazer você ressignificar muita coisa. E não, isso não é muito dolorido. Porque muitas das vezes eu falo que quem mais bloqueia a gente, quem mais machuca a gente são nossos pais e figuras de autoridade. Às vezes pastores, sei lá, polícia, político. Nossa, eu falo isso muito. Tipo assim, ó, sua mãe pode ser perfeita demais. E ela vai te gerar um trauma, porque ela era perfeita demais. Mas ela pode ser também horrível com você. Ela também vai te gerar um trauma. Então é muito difícil, porque quando você pega um neném, é um HD zerado. Tudo que você fizer falar pra ele, ele vai tomar como verdade, porque você é o mundo dele. Então, assim, quando você usa palavras, porque eu digo que toda palavra tem poder, né? E eu acho que é algo que a gente tem que cuidar muito, assim. E quando você fala pra ele que você é um inútil, que você não presta, que você não sabe fazer nada, que você é burro, que você nunca vai conseguir nada, você tá colocando uma crença na cabeça da criança que ela é uma criança e ela não vai saber diferenciar que você tá sem paciência, que você não tem inteligência emocional e por isso que você tá falando isso, não porque ela é uma inútil, porque ela é burra, porque ela é, sabe? E eu sei disso porque meus pais me geraram muito nova, então é normal eles cometerem erros comigo, que eu levo traumas até hoje, mas se eles fossem perfeitos, eu teria traumas pela perfeição deles, talvez por eu não conseguir ser perfeita, né? Mas são coisas que demora pra você curar. E que se você não tem o ambiente das pessoas que fazem terapia, que se cuidam, que vão te dar rede de apoio, que vão te trazer a visão de que pode curar também, talvez você queira tirar sua vida, por exemplo. Exatamente. Né? Então é algo muito assim que a gente tem que tomar cuidado, e figura de autoridade é exatamente isso. Ah, eu tenho um mentor e o mentor fala que tem que ser assim. Cara, pode ser que pra ele funcione, mas pode ser que pra você seja de outra forma e tá tudo bem. Sabe? E quando nós somos crianças, a gente absorve tudo. Então, assim, não tem o consciente. Tudo vai pro inconsciente. Então, pensa no iceberg. Você vê a pontinha, você tá no mar, você vê a pontinha do iceberg. Só que aquela pontinha não é nem 10%. 90% do iceberg tá embaixo. 90% é o seu inconsciente. E o seu inconsciente vai ser formado desde a barriga da sua mãe. E tudo que é falado, tudo que é gerado de palavras, tudo que é profetizado, tudo que é gerado em sentimentos, em memórias, vai criando quem você é, vai fazendo você se tornar quem você é. E aí, quem que você vai se tornar? E aí, essas figuras de autoridade vão ter muito poder nisso, porque imagina, tudo que fala vai pro inconsciente. Então, sei lá, quando a gente era pequenininha, estava sentado na mesa lá, você estava sentado na mesa com seus pais, e seu pai falava assim, dinheiro é sujo, por exemplo. Por exemplo, uma coisa besta. Não, porque dinheiro é sujo. Ou, sei lá, mulher não presta. Uhum. Ou a mãe fala assim, não, homem não presta. Falando ali, você é pequena. Você vai crescer achando que homem não presta. E aí você vai atrair pra sua vida um relacionamento que não presta, que dá errado. E você acha que aquilo ali é o significado de relacionamento. Mas não. É porque você tem aquela crença. Você vai precisar mudar aquela crença pra você atrair uma pessoa a nível da sua identidade real. Porque sua identidade não é o que muitas das vezes seus pais falaram. Muitas coisas eles falaram que formam sua identidade. E realmente é o que Deus quer. E Deus projeta em você. Mas muitas das coisas não, porque eles são imperfeitos. E também a gente vai errar com os nossos filhos, né? Normal, a gente é ser humano, né? Faz parte de todo o processo. Faz parte. Eles vão precisar também entender isso. E a gente vai precisar ensinar inteligência emocional, cuidar da saúde e tudo mais. Porque eles vão precisar disso também para desbloquear e não sofrerem com isso. E isso é muito legal, da questão de você ensinar a inteligência emocional e ter a sua inteligência emocional também, porque existe a constelação familiar, né? Que é uma coisa muito interessante, assim, que tem a ver totalmente com a árvore genealógica. Tudo que a sua bisa, sua avó, sua mãe teve de trauma, tudo vai despejado em você. Tudo despejado. Da bisa foi pra avó, aí o da bisa e da avó foi pra mãe, e aí a mãe tem a escolha de passar pro filho ou não. Como é que ela não passa pro filho dela? Se tratando, se curando, né? Só que é muito engraçado porque as mães de hoje em dia, as mães delas, que são as nossas avós, não tinham
essa informação que é a questão do digital e tudo, e de hoje todo mundo ser informado sobre isso. Então as nossas avós não tinham essa informação de que elas podiam tratar. Elas só sabiam que elas tinham que ser fortes, que elas tinham que lidar com aquilo ali e que a filha dela tinha que ser forte e lidar com aquilo ali porque ela teve que lidar. Então, paulada em cima de paulada das nossas mães. E aí, o que as nossas mães têm como escolha? Ou vão dar paulada na gente também, ou elas podem curar e não passar isso pra nós, né? E caso tenha passado, a gente tratar e não passar isso pra ter filho, porque é aquela coisa, tudo na vida a gente precisa de treinamento e de estudo, né? De realmente aprender aquilo ali. Você quer ser mãe, você precisa aprender a ser mãe. Você quer ser uma profissional excelente, você tem que aprender a ser uma profissional excelente. Você tem que estudar, sentar a bundinha na cadeira e estudar. Então assim, engravidei, o que eu faço agora? Querida, senta a bunda na cadeira e estuda sobre. Porque é algo que você não sabe, algo que você desconhece. E a gravidez é algo também que é individual para cada uma. Pode ser que uma nos primeiros meses enjoe, pode ser que a outra nos primeiros meses vomite, pode ser que a outra tenha uma gravidez incrível, que não vai ter nenhum sintoma. Então, estudar é importante para você ver todas as possibilidades, entender o que você pode fazer a partir daquilo ali. E falando um pouquinho de gravidez, Duda, que é um tema que eu amo falar, você se preparar para gestar e também durante a gestação. Que com esse avanço da medicina foram surgindo novidades e aprendizados. Então, até anos atrás, na verdade, hoje ainda muitos ginecologistas, muitas pessoas que cuidam ainda prescrevem, por exemplo, ácido fólico, prescrevem um ferro de uma forma não absorvível, uma forma ruim de suplementar, um suplemento ruim. E a gente já sabe hoje, pela genética, que mais de 40% das mulheres têm alteração no gene MTHFR, que elas não convertem o ácido fólico em metilfolato, que é realmente fundamental para a mãe, para o bebê, para a formação neurológica do bebê ali no começo. Só que assim, se você prescreve da forma errada, aquilo ali pode acumular na forma de ácido fólico, não vai transformar em metilfolato, ou seja, você não vai ter o benefício. E ainda tem riscos desse ácido fólico para a mãe e para o bebê. Então, a gente precisa se atualizar na medicina e a gente precisa estar em constante atualização, porque com essa medicina, com essa inteligência artificial, com essa tecnologia de hoje em dia, se a gente não se atualiza, e até bem difícil, graças a Deus a gente tem a IA hoje, porque vai ajudar, até para ler um estudo científico a gente consegue colocar lá, tem IA de estudo científico que a gente consegue ler de uma forma mais rápida, buscando o que a gente realmente quer naquele estudo. Então, a gente precisa se atualizar. E aí, outros nutrientes fundamentais. Então, você vai numa ginecologista, você vai numa médica de um posto, muitas vezes a pessoa não vai numa ginecologista, mas vai fazer um pré-natal ali. E ela fala assim, você precisa de ácido fólico e ferro. Tá. E as outras vitaminas do complexo B? Que são fundamentais. A B12, a B1, B2, B3, B5, B6. São fundamentais. Por exemplo, a B6, na forma ativa, que é a piridoxal 5-fosfato, ela é fundamental para você não ter enjoos no início da gestação, para minimizar esse tipo de enjoo. Fundamental para cognição, é fundamental para a parte mitocondrial. É uma vitamina importantíssima. E assim, a gente precisa repor na gestação, porque o corpo da mãe requer isso e para a formação do bebê também. E são vitaminas que ninguém pensa. Vitamina D. Eles dão um pronto ali, uma vitamina D pronta, e não individualiza para o que você precisa, para o seu exame. A vitamina D é um hormônio, ela vai atuar em mais de 200 genes. Tem estudos que mostram que são muito mais genes. Olha, é fundamental para a formação do DNA, a vitamina D. Mesma coisa a B12, mesma coisa a B9. O ômega 3 é fundamental para a formação, então o DHA para a formação neurológica do bebê. O EPA como anti-inflamatório também para a mãe. Então, são coisas que a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar e estar em constante atualização para trazer, porque a gente vê diferença, é nítida a diferença da mãe que cuida com a medicina funcional, que a gente chama de programação metabólica, é nítida a diferença do bebê, durante a gestação é nítida a diferença, e do bebê também. Todas as mães falam, nossa, meu bebê é mais inteligente, ele se desenvolveu mais rápido, ele começou a andar mais rápido, começou isso, começou aquilo, sem falar que a gente minimiza problemas e doenças. A gente consegue, através de suplementação e através de programação, mudança alimentar, enfim, tudo que a gente faz na clínica e faz no instituto. Então, a gente precisa entender mais disso e precisa ter esse conhecimento. Então, você que quer gestar, comece a cuidar disso, comece a realmente
busque um profissional adequado para te ajudar. Outra coisa que é importante, detoxificação. Então, o próprio alumínio, o próprio mercúrio, que está na alimentação, que está, por exemplo, se usa um desodorante, tem alumínio. Se usa uma panela, tem alumínio. Você está entrando em contato, você está colocando desodorante, está entrando em contato com a pele, você está respirando aquilo. Mercúrio também, que tem no atum, por exemplo, ou você tem amálgamas na boca, e esse mercúrio aí vai ser tóxico, inclusive vai prejudicar a sua gestação, você gestar, né? Você implantar, você fazer todo o processo ali, o seu corpo fazer isso. Então, é fundamental você detoxificar. Primeiro, parar de intoxicar o corpo. Então, parar de colocar isso pra dentro, você ter consciência e começar a encontrar estratégias, tá? Não vou usar mais desodorante de alumínio. Vou usar um desodorante, talvez um óleo de coco, talvez um leite de magnésia com óleo essencial. Tem várias opções. E tem marcas também que possuem hoje em dia desodorantes mais legais, que não contêm alumínio e não contêm outros disruptores endócrinos. Quando eu falo de disruptor endócrino, é tudo que atrapalha os seus hormônios de funcionarem. Se os seus hormônios não funcionam, você não vai gestar, né? Você não vai ter uma gestação ali. Então, a progesterona é fundamental. Se você usa produtos de, por exemplo, protetor solar, maquiagem cheio de estrogênio sintético, seu corpo vai desbalancear, vai ter muito estrogênio e essa progesterona também pode baixar. E a progesterona é um hormônio essencial para a gravidez. Então, é fundamental você detoxificar. Então, primeira coisa, parar de intoxicar é importante. Então, esse conhecimento, de onde está vindo as toxinas? É do meu batom? Deixa eu escolher um batom que não tem chumbo. É meu fígado que não está trabalhando bem? Porque o fígado, ele vai fazer o quê? Vai metabolizar essas toxinas e vai eliminar. Só que se também tem muita toxina, e se não tem a vitamina e o nutriente essencial para ele fazer isso, ele não vai fazer. Ele vai se sobrecarregar e aí vai acumular. Então, a gente tem que ajudar o fígado a trabalhar. A gente tem que entrar com quelantes, ou seja, para detoxificar. E tem várias formas, tanto via oral quanto forma de máquina, de aparelho, que a gente tem também. Isso vai ser importante também para você conseguir ter uma gestação e ter uma gestação saudável. Então, isso faz toda a diferença na gestação. Bom, agora eu quero te perguntar algo que, na verdade, te falar para trazer um conselho pra gente. Se fosse para deixar um conselho para as pessoas sobre marketing e sobre tudo que a gente conversou, assim, principalmente voltado para o marketing, mas tá tudo relacionado, porque, igual você falou, o CNPJ, ele é reflexo do seu CPF. Então, CPF forte, CNPJ forte. Então, sua empresa vai ser forte, né? Seu marketing vai ser forte. Primeiramente, você precisa estar forte, né? Mas deixa um conselho pra gente, algo que você quer que a gente possa refletir, que as pessoas precisam pensar sobre. Primeiro de tudo, a gente falou sobre muitos temas, né? E aí todos esses temas é muito engraçado porque eles se unem numa coisa só, que é a identidade, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão assistindo a gente, é falar que vocês não têm que ter medo de ser vocês e de estar na jornada de se conhecer. E não deixar de fazer o que precisa ser feito, seja postar nas redes sociais, seja iniciar um curso novo, recomeçar a sua vida ou engravidar, enfim, mas não deixar que esse processo, essa transformação te paralise. Faça enquanto você está tendo essa transformação, enquanto você está passando por esse processo. Porque a gente sempre vai estar passando por esse processo. Pode ser que hoje você saiba quem você é e amanhã você seja uma pessoa diferente. E tá tudo bem, porque a gente é uma metamorfose, né, ambulante. Então, eu diria para você ter coragem, agir, ter disciplina e não parar por medo, por insegurança ou por ainda não ter a certeza absoluta de quem você é. Uau! É isso. Duda, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui, pra gente conversar de assuntos tão enriquecedores para nós e para as pessoas, com certeza, devem ter amado. Quero te agradecer muito. Eu também quero te agradecer. A conversa foi super gostosa, adorei. A gente foi de marketing, foi para identidade, foi para família, foi para gravidez, enfim. Eu acho que todos esses tópicos são importantes para ter uma vida plena e para conseguir postar nas redes sociais também, né? Então, fiquei muito feliz em poder trazer um pouquinho da minha visão e de te ouvir também, porque é super importante, né? E sempre um prazer, conte comigo sempre. Vamos marcar mais. Que agora de 15 em 15 dias vamos ter episódios no ar. Uhul! Então, é isso. Se você gostou, já segue a Duda no perfil dela. Como que é, @Duda Aires. Aires é com Y, tá, gente? Duda AYRS.
Então, @Duda Aires. O meu é doutora Júlia Ayashi. Então, é AYACHE. E tem o Instituto Ayashi. E tem o do podcast também, se você quer seguir a gente lá no Instagram. Isso Pode Ju. Segue a gente nas redes sociais, acompanha, porque tem conteúdo, stories todos os dias. Tem conteúdo no feed, então tem muita coisa legal. Vocês vão amar. E comenta aqui quem que você quer que eu traga pra gente falar mais sobre saúde, sobre marketing. Cada dia vai ser um tema diferente. E vão ser conversas bem dinâmicas, gostosas, que você vai aprender muito. Então coloca aqui quem você quer que eu traga. E se você gostou, já curte aqui também e compartilha esse vídeo com pessoas que você ama. É isso. Foi mais um Isso Pode Ju. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio.